Escritor, cantor, compositor e evangelizador, Padre Fábio de Mello transita entre diversas áreas. Ele é, com certeza, um homem multifacetado. Com o auditório lotado, o mineiro da cidade de Formiga lançou em Belo Horizonte o livro Orfandades, o destino das ausências. Padre Fábio, que é graduado em Filosofia e Teologia, pós-graduado em Educação e mestre em Teologia Sistemática, hoje é considerado um dos principais evangelizadores do país. Como sempre, é excelente. Traz uma mensagem nova, uma mensagem divertida, para que a gente possa refletir. E essa de hoje, então, a gente vai refletir pelo resto da nossa vida, porque é muito bom ouvir o Padre Fábio. Foi além da minha expectativa, como tudo que Padre Fábio faz. Gosto muito dele como padre, como cantor, como escritor, e achei muito bom. Com uma simplicidade ímpar e muito carisma, Padre Fábio de Mello nos leva à reflexão. Estou muito feliz de estar aqui no Sempre um Papo. Eu que vejo sempre o programa e que já admiro essa divulgação tão criativa da literatura que é produzida no Brasil. Hoje eu tenho a oportunidade de ser aqui um entrevistado do grande Afonso. Hoje nós vamos ver uma discussão muito interessante a respeito do processo criativo a partir da insuficiência humana. A gente trabalhar o sofrimento como um lugar da criatividade ou até mesmo o reconhecimento da indigência humana como uma riqueza nos avessos. E é com esse olhar poético sobre as ausências humanas que Padre Fábio de Mello lança Orfandades, o destino das ausências. O livro conta histórias comoventes e outras vezes divertidas que se desdobram pelos misteriosos territórios da solidão. São 19 contos que tratam de abandono, desamparo, privações e solidão. São histórias de ausências que enfrentamos pela vida. A compreensão da teologia é outra. Quando você tem a filosofia como base, você vai ter uma visão muito menos ingênua da teologia, porque a filosofia traz esse senso crítico para a análise religiosa. Portanto, o Sempre um Papo desta semana recebe o Padre Fábio de Mello. Fábio, voltando um pouquinho antes do livro, voltando até antes dos livros, né, dos livros que o senhor escreveu, conta um pouquinho da história da literatura na sua vida. Como é que o livro entrou, por que influenciou? Você sabe que o primeiro contato que eu tive com o livro não foi antes da escola. Nasci numa família muito simples, em que não se tinha essa cultura de ler. Muito embora eu tenha vindo de um contexto familiar de muita sabedoria. Minha mãe é uma mulher muito sábia. Não estudou, mas tem uma sabedoria fabulosa. E eu me lembro que quando fui para a escola, que foi um dos acontecimentos mais tristes da minha vida, escola. Você não acha, não? Acho muito triste ir para a escola. É a primeira ruptura, né? É um momento que você é violentamente retirado do seu aconchego, das pessoas que você conhece. Eu sempre digo que na escola que eu descobri que eu era pobre. Porque você tem o vizinho do lado que é pobre, o da frente que é pobre, o do fundo que é pobre. Então você acha que todo mundo é pobre. E na escola não. Você sai daquele seu universo e você vai para um outro totalmente diferente do seu. E lá eu tive a oportunidade de conhecer uma mulher chamada Conceição, que era bibliotecária do grupo Aureliano Rodrigues Nunes, onde eu fui começar a estudar. E ela, quando ela foi nos apresentar a biblioteca, ela foi muito feliz na maneira como nos apresentou. Ela disse assim, levou a nossa turma lá dentro e disse: minha gente, aqui nesse lugar moram muitas pessoas. Essas pessoas moram em lugares maravilhosos e têm histórias fantásticas para contar a vocês. Só que para conhecê-las a gente precisa abrir os livros e lê-los. Foi assim que ela me apresentou a literatura, Afonso. E eu comecei, desde a minha primeira oportunidade de saber ajuntar as letras, eu já comecei a ser um bom leitor. Mergulhei no mistério da literatura e muito cedo já lia clássicos da literatura universal, quando eu ainda nem tinha muito preparo para isso, né? Tive contato com a literatura muito cedo.
E para mim aquilo foi uma descoberta fantástica, porque é maravilhoso, você tem um mundo restrito. Eu nasci num mundo muito restrito. Eu nasci em condições muito restritas. E de repente você descobre um elemento facilitador que amplia tudo aquilo que é restrito e lhe dá a oportunidade de fazer o que nenhum dinheiro pode fazer um ser humano, que é sonhar. Então eu vivi naquele momento de descoberta da literatura o exercício de um sonho que me fez muito criativo. Eu sempre digo que eu administro bem duas coisas em mim, a timidez e a criatividade. E elas agem juntas. Eu acredito que a literatura, ela fez com que essa minha criatividade, que eu acredito ser um dom que eu tenha recebido, eu desde pequenininho já tinha uma capacidade de imaginar e de ir além das aparências, de ir além do que os meus olhos podiam ver. Eu exercito isso e tenho certeza que quanto mais eu leio, maior vai ser a minha capacidade de criar e aí me definir no mundo a partir disso. Amei muito, sofri também. Vi nascer, vi morrer. Recebi em minha vida uma infinidade de pessoas. Tudo passou. Só o tempo, esse cobertor de cera que devagar vai sendo depositado sobre minha pele e apagando sem piedade o brilho das minhas retinas, é que ficou. A sua escola te ensinou as diferenças, né? Interessante isso, porque você viu o pobre e o rico ali. Isso foi em Formiga, né? Foi Formiga. Na verdade, foi um momento, eu acho que a escola ela quebra a uniformidade, né? Tudo é muito uniforme nessa primeira infância, quando você ainda não sai de casa. É um cotidiano que você já sabe de cor, são pessoas que você conhece de cor, e de repente você é retirado, é a quebra desse cotidiano. Você é levado para um outro ambiente, onde você vai começar a viver situações que até então você não tinha possibilidade. E isso tudo é aprendizado, né? Porque você é deslocado de... Eu sempre compreendi o conhecimento como um deslocamento de avanço, de sempre superação. Eu acredito que quanto mais eu tenho a oportunidade de conhecer o mundo, os mistérios da condição humana, quanto mais eu tenho a oportunidade de agregar um conhecimento, maior é a capacidade que eu tenho de reconhecer que isso é apenas um início. E nunca terminar, é um fim que não tem fim, né? É uma finalidade que não termina, que não se esgota. Eu quero conhecer o mundo, eu quero conhecer as pessoas. E exercer essa curiosidade do jeito certo, né? Acho que o curioso, ele tem sempre a possibilidade de avançar. Uma curiosidade criativa que nos favoreça superações. Você disse que a literatura você conheceu a literatura muito cedo. Houve nos textos literários e a literatura uma relação direta com a sua vocação? Foi de outra fonte? Eu acho que não. A minha vocação ela foi muito esquisita, sabe? Eu não sei nem te dizer por que eu quis ser padre de verdade. Eu sei que eu sempre quis ser padre. Eu não consegui ainda chegar na resposta dessa pergunta fundamental. Eu tenho respostas muito superficiais a que cheguei quando eu me vi dentro do seminário e os prazeres de estar ali. Sobre isso eu sei dizer. Quando eu vi a piscina que tinha no seminário, eu fiquei fascinado. O que eu quero viver a minha vida toda? Porque eu sempre fui fascinado com piscina. Sempre tive um fascínio muito grande pela piscina. Agora, o que é interessante é descobrir que a minha vocação está diretamente ligada à palavra, né? Tanto a palavra sagrada, essa palavra que perpassa o cotidiano e que de alguma maneira investiga as realidades, as mais humanas e por isso as mais divinas. Eu sempre me identifiquei muito com o mundo da palavra. Eu acho que a palavra ela é um transporte que, ao mesmo tempo que nos proporciona saber, nos proporciona também o não saber. Eu sempre fui muito secular, eu sempre gostei das coisas seculares. Eu não tinha muita paciência de ler livros dos padres e de ler os sábios conselhos, não. Eu gostava de humanidade, a mais crua, a mais cruel. Eu sempre gostei muito de ver o lado obscuro do humano. Eu sempre gostei dessa literatura pessimista. Nunca fui muito adepto, vamos correr pelos campos, chegou a primavera, não. Pra você ter uma ideia, eu com 15 anos eu lia Nietzsche. Não é um espirro, né? Nietzsche.
Porque às vezes a gente fala Nietzsche, o outro fala saúde, né? Nietzsche é um filósofo extremamente pessimista. Li Schopenhauer na minha adolescência. A fonte do niilismo, onde bebeu Machado de Assis, porque eu gostava muito de Machado de Assis. Mas eu não queria só ler Machado de Assis. Caso você sobreviveu a Schopenhauer. Justamente. Eu queria entender por que Machado de Assis, sendo ele contemporâneo de José de Alencar, fazia uma obra totalmente diferente, uma perspectiva totalmente nova, longe daquele romantismo de José de Alencar, que eu também admiro e respeito, mas eu era machadiano. E eu queria entender como é que o mesmo tempo produziu duas pessoas tão diferentes. E ali eu entendi o valor da filosofia. Que nós somos o fruto do que pensamos. E que a influência das realidades pensadas vão o tempo todo articular um jeito de ser e um jeito de viver. Então aquele pessimismo que eu tinha, eu gostava de escrever as frases pessimistas, né? Eu tinha uma expressão muito sorumbática o tempo todo, aquela coisa assim. E a minha mãe falava, gente, esse menino está ficando cada vez mais triste. As músicas que eu gostava de ouvir, e eu sempre dizia, mãe, não se preocupe, essa tristeza aparente está me fazendo muito bem. Porque eu acho que isso é minha vocação, sabe, Afonso? Se eu não gostasse de tristeza, eu não podia ser padre, porque essas pessoas não me contam coisas boas. Vinícius diz... É muito difícil eu receber alguém que vem me contar uma alegria. Muitas vezes quis correr na direção da canoa que me entregaria ao outro lado do rio, mas não pude. O que dá medida, mensuro e descubro é engano. Olho pela janela do quarto o estreito e escorregadio caminho. É vergonhoso reconhecer, mas essa é minha verdade. Minha vida inteira não coube na pequena distância. Eu acho que quando a gente conta uma tristeza, é porque ela já está bem resolvida dentro de nós. Quando a gente esconde muito as nossas tristezas, é porque elas ainda incomodam.